Reunidos em Canaã, Jacó e sua família viviam tempos difíceis. O pai decidiu mandar todos os seus filhos, menos Benjamim, para o Egito, porque lá dava para comprar trigo. Ao vê-los, os irmãos de José não o reconheceram e perguntaram se poderia lhes vender um pouco de trigo. José logo soube que eram eles e quis confirmar se continuavam tão cruéis quanto antes. Fez de conta que pensava que fossem espiões e os jogou numa cela. 3 dias depois, pediu a eles que voltassem e trouxessem seu irmão mais novo, José. José gostava muito de Benjamim e queria muito tornar a vê-lo. Ficou com um dos irmãos para ter certeza que os outros regressariam. Então pediu para os criados encherem as bolsas de seus irmãos com trigo antes que eles partissem. Ao chegar a Canaã, os irmãos contaram tudo a Jacó, mas ele não deixou Benjamim ir. Tinha medo de perder outro filho. Com o tempo, o trigo acabou. Judá implorou ao pai que lhes deixasse voltar ao Egito e prometeu cuidar de Benjamim. Finalmente Jacó concordou. Assim, os irmãos voltaram para onde José estava, e ele teve que conter as lágrimas ao ver Benjamim. Vosso pai está bem? Perguntou aos irmãos. Ao responder, todos se curvaram perante José, exatamente com os feixes com que ele havia sonhado muitos e muitos anos antes. José mandou trazerem comida e pediu aos criados que oferecessem a Benjamim mais do que qualquer outro. Depois encheram de comidas as bolsas dos irmãos. Dessa vez, José escondeu sua taça de prata na bolsa de Benjamim. Os irmãos partiram, mas José mandou seus guardas segui-los para procurar a taça perdida. Horrorizados ao encontrá-la, os irmãos foram levados até José. Ao vê-lo, todos se ajoelharam aos seus pés. O homem em cuja bolsa minha taça foi encontrada terá que ficar aqui e ser meu criado. Os demais podem ir, ordenou José. Deixa que eu fico no lugar dele, suplicou Judá. Nosso pai morrerá de tanto pesar se Benjamim não voltar. Naquele momento, José teve certeza de que os irmãos haviam mudado. Mandou os criados saírem do quarto e começou a chorar e anunciou: Sou José. Seus irmãos ficaram impressionados e aterrorizados. Estava nos planos de Deus que eu fosse enviado para cá, para o Egito, disse ele aos irmãos. Assim poderia ter uma posição que me permitisse cuidar de vós quando chegassem os tempos difíceis. Ainda haverá mais 5 anos de escassez. Tendes que voltar e trazer o resto da família para viver comigo. José abraçou Benjamim e depois o resto dos irmãos, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Assim Jacó e toda a família, os filhos de Israel, deixaram Canaã e foram viver no Egito. Lá, Jacó se juntou ao seu amado filho José. Jacó se instalou comodamente em Gósen, a melhor região do Egito, e viveu durante muito e muito tempo.